Valeu, Kristen! E agora tá começando a Central do Empreendedor. Solta a vinheta! Bem-vindos à Central do Empreendedor, nosso programa semanal, toda terça-feira aqui, logo após o Kristen Charles no Namira. Informação verdade, e aqui nós também trazemos informação para você. Ao meu lado tá aqui a Marcele Marchiori. Vamos lá, Marcele, falar um pouquinho sobre esse assunto de hoje, que é o MEI, né? O MEI, todo mundo, não todo mundo, né, mas quase todo mundo já deve ter ouvido falar. E aí você tá trazendo aqui as dúvidas, né, semanais aí dos nossos telespectadores que tem para discutir um pouquinho, sanar um pouco dessas dúvidas, né? É um assunto muito falado, né, Thaís? Mas é tanta dúvida em cima desse tema que eu não consigo nem saber por onde começar aqui. Eu mesmo já tenho uma dúvida para te passar. O que significa MEI? A sigla MEI? MEI é o microempreendedor individual, tá? Quando a gente fala que é um MEI, ou, enfim, eu tenho um MEI, né? Normalmente as pessoas têm costume de dizer, o MEI é uma modalidade de empresa, tá? Então, o MEI, microempreendedor individual, é uma pessoa jurídica como qualquer outra, tá bom? Tá. A primeira pergunta que eu queria fazer veio lá da Márcia. Obrigada, Márcia, por nos assistir. Ela é aqui de Peruíbe, do Pérola Negra. A pergunta dela é a seguinte: Marcele, qualquer um pode ser MEI? Mais ou menos, tá? Eu poderia dizer que sim, qualquer um pode ser MEI, mas não, tá? Para ser MEI, você tem que ser, em primeiro lugar, maior de idade. Você não pode ser menor de idade. Você não pode ter restrição no CPF, mas quando eu digo restrição, não significa que você tem o nome sujo na praça. Nossa, eu fiquei devendo para, sei lá, Casas Bahia, entendeu? Eu tô com o nome sujo, portanto, não é isso. A questão é quando você está devendo algo para a Receita Federal. No programa passado a gente falou sobre imposto de renda, né? O Eliacon estava aqui e ele estava comentando sobre imposto de renda. E quando você não declara imposto de renda, uma das coisas que pode ocasionar é o seu CPF ficar inapto, tá? E se você fizer isso, você não pode declarar, você não pode abrir um MEI, tá? Se o seu CPF estiver com problemas com a Receita Federal, você deixou de votar e também não justificou, todas essas situações que envolvem seu CPF, sua documentação em relação à Receita, pode te atrapalhar, tá? Para a abertura do MEI. Também você não pode ser sócio de outra empresa, tá? Você não pode ter mais do que uma empresa quando você é MEI. Então, ou você tem ela, aquele CNPJ, tá? E não tem nenhuma outra, ou você tem as outras modalidades de empresa, que aí cada uma tem seus componentes. Mas você não pode, sendo MEI, ter outras empresas, tá? Em seu nome. Mesmo que seja assim, mas eu só tenho uma parcela mínima na sociedade, né? Tem 1% das cotas lá. Não adianta, tá? Mesmo que seja 1%, você não pode abrir um MEI em seu nome se você tiver participação em outra empresa. Então, por exemplo, Thaís, eu cansei de ser funcionária, eu quero abrir a minha própria empresa e eu queria abrir uma pastelaria. Como que eu faço para iniciar esse processo como MEI? Olha, o MEI é o seguinte, tá? O MEI, ele foi criado, né, tem a legislação, né, foi em 2008 que ele foi iniciado, tá, essa modalidade de empresa, dentro do Simples Nacional, é uma forma de imposto simplificado e tudo mais, e dentro do Simples, esse é o menor patamar que tem dentro dele, tá? O MEI, né, o microempreendedor individual, já diz ali que você tá sozinho, certo? Não é uma empresa de grande porte, ela é você levando algo para outra pessoa, seja serviço ou seja material, né? Enfim, ou venda, né? Enfim, qualquer uma dessas situações. Só que, né? Ele foi criado para aquela pessoa que está fazendo ali um brigadeiro e vendendo, né? Por exemplo, né? Eu tô fazendo bolo de pote, né? Tô começando, certo? Tô iniciando, tô engatinhando. Tudo bem, vamos falar a pastelaria, tá? Não seria uma pastelaria imensa, tudo mais, porque você é individual, lembrando, microempreendedor individual. Eu estou começando, certo? Ele tem umas regras, né? Então, assim, eu estou iniciando, portanto, você trabalharia você e no máximo mais um funcionário ali dentro da empresa, tá? Então, você conseguiria abertura de CNPJ, como qualquer outra empresa, tá? Abriu o CNPJ, tem as facilidades de entrar lá e criar, tá? O MEI, né? Abriu e aí depois
lógico, com as devidas precauções, né, com a prefeitura e tudo mais, porque tem de ter alvará de funcionamento, né, até porque é uma pastelaria, tem vigilância sanitária e tudo mais, né, e aí sim você começa a funcionar e tudo mais, tá? Tá. E quem é MEI, Thaís, precisa de contador? Essa pergunta veio da Lisandra, que é lá de Tariri. Obrigada, Lisandra. Muito importante essa pergunta, tá? O MEI, ele oficialmente não precisa de um contador, tá? Você pode pegar o seu computador e abrir o MEI lá, tá? Você pode você mesmo ir lá e fazer isso. Eu recomendo? Não. Tá, por que eu não recomendo isso, Marcele? Eu não recomendo porque normalmente, a não ser que você seja uma pessoa bem inteirada, bem entendida, que você consiga lidar bem com as situações de gerenciar tudo isso, certo? Mas se você não for, se você se conhece, acredita que seja melhor ter alguém ali para te auxiliar nisso, não abra sozinho, tá? Você tem que mensalmente pagar uma guia, né, de recolhimento de impostos, do seu INSS, né, que é a Previdência, enfim. E se você não souber lidar com isso, né, e se você não fizer as declarações anuais, enfim, isso pode gerar um problema. Ele vira um problema ao invés de ser um auxílio, entendeu? Não pode se esquecer que MEI é uma empresa muito mais simples de lidar, é um imposto muito mais barato e fixo, não é como as demais empresas, que são dependendo do faturamento, do lucro, enfim, mas é importante você saber gerir, entendeu? Se você é uma pessoa esclarecida e consegue gerir tudo, consegue entrar lá no site, pegar, ok, não tem problema nenhum. Aí, se você não quer pagar um contador, né, não quer ver isso, vai lá no Sebrae, aqui em Peruíbe tem o Sebrae, bom, em diversos lugares tem o Sebrae, dá pra ir lá, né, pedir pra fazer a abertura do MEI, certo? Também é gratuito, eles vão te atender e vão fazer a abertura pra você. Lógico, eles não vão gerir com você, mas você pode ir lá mês a mês, ir retirando as guias, enfim, sem pagar nada pra ninguém, tá? Thaís, então o MEI tem um imposto fixo, né? É um meio de auxiliar o empreendedor que está começando num negócio pequeno, a Thaís já disse individual. Qual é o valor desse imposto? O valor, ele tem algumas opções, tá? Ele tem um valor fixo quando é um ISS por prefeitura, tá? Então, cada prefeitura tem um valorzinho que ela recebe, né? E tem o ISS, desculpa, né? Explicando aqui, ISS é um imposto sobre serviços, tá? Então, é uma taxa. Isso, se eu presto um serviço, eu pago ISS, tá? Alguns outros não, tá? Mas são raros os que não são ISS, tá? Agora, se eu vendo algo, normalmente é o ICMS, certo? ICMS é um imposto por circulação de mercadorias e serviços. Os serviços são alguns outros serviços diferentes, uma gama muito pequena, por isso que a gente fala que é só para venda, tá? Uma gama muito pequena, mas também entra aí, tá? Ele vai variar um pouquinho. Hoje tá, acho que R$ 66,10 para quem presta serviços, onde R$ 5 vai para a prefeitura, certo? Quando é serviço. E o restante, né, os 61,10, né, ele vai pro seu INSS. Ah, tá? legal. É bem pouco, tá? Então ele pega um percentual, 5% vai para Previdência. 5% de um salário mínimo vai para Previdência, você está recolhendo para Previdência por um salário mínimo e ainda paga o seu imposto ali. Você pagando essa guia, que você viu como é um valor mais reduzido, né? Não chega a R$ 70 nenhuma das guias, né? A não ser que você atrase, né? Esse valor é mensal? Esse é mensal. Mensal, tá? Ele é um valor fixo mensal, ele vai mudar na mudança de ano, quando aumenta o salário mínimo, como eu disse, é proporcional ao salário mínimo, certo? Federal, né? Então, quando muda o ano, quando entra um novo ano, ele aumenta um pouquinho assim, mas sempre gradual, conforme o salário mínimo mesmo. Às vezes o salário mínimo nem aumenta, né? Então, ele vai acompanhando gradativamente, tá? Ele nunca vai subir assim, tá 60 e depois vai pra 100, entendeu? Não, a não ser que o salário mínimo subir pra 100 e a gente fica feliz, né? Vai ser um prazer pagar. Thaís, outra coisa, muito interessante essa pergunta, é da Carla lá de Praia Grande. A Carla perguntou assim: quando é que eu vou poder registrar 2 funcionários? Porque já foi explicado que o MEI é individual, é só você e mais um funcionário, é isso? Muito boa pergunta e nós vamos responder,
mas só depois do intervalo, tá? E voltamos, agora a gente vai responder a pergunta que foi feita antes do intervalo, a pergunta de $1 milhão. Quando eu vou poder registrar mais de um funcionário na minha empresa, certo? Sendo MEI. Bom, o MEI, até o momento, Marcelo, ele só pode registrar um funcionário. E criaram boatos que poderia futuramente abrir para mais funcionários, né, registrando até 2. Mas até o momento não se teve nenhuma lei, nenhum decreto que dissesse, não, agora a partir de agora vai poder registrar mais do que um funcionário. Nem estipularam mais do que um, nem colocaram um teto, até 3, até 2, tá? Não colocaram nada disso. Até o momento, só um funcionário. É aquilo que eu estava falando. O MEI ele não foi criado para empresas grandes, né? Ele é o começo. Então, se você começou como MEI, você contratou um funcionário, você vai ter que contratar mais um funcionário, talvez esteja na hora de você pensar que o seu faturamento já está a ponto de você pagar 2 funcionários, né? Você está mantendo o seu comércio ou a prestação de serviço, enfim, né? Sua empresa ali, e talvez você já não esteja no porte inicial, né? Você já está com mais um funcionário e você vai ter que desenquadrar, entendeu? Aí tem o desenquadramento, que aí você entra em outras modalidades de empresa, né, que o menorzinho lá é o ME e assim vai, certo? O enquadramento tributário, né? Mas não tem como você mensurar quando que vão aumentar isso, ok? Tá certo. Então, por enquanto, se você tem interesse de ser MEI, é apenas um funcionário ou só você no seu negócio. Thaís, a outra pergunta que veio pra gente é a seguinte: se eu fizer parte de uma associação sem fins lucrativos, por exemplo, a televisão aqui, ela é uma associação, né, uma entidade, e eu quiser abrir um MEI, eu posso? Tá, como eu disse, se você participasse de outra empresa, você não poderia, né, se você fosse sócio, né, mas no caso, por exemplo, o seu caso, Marcele, que você é presidente daqui da associação aqui pro IB, né, a Vale das Artes, que é uma TV comunitária e tudo mais, né, é sem fins lucrativos, você faz parte da diretoria. Hoje você é presidente, você está presidente. Sim. Certo? O que acontece? Você não é dona do CNPJ, você não é sócia da empresa, você não tem os lucros da empresa, certo? Você só gere, você só faz parte da comissão ali, da diretoria, enfim. Então você pode sim abrir outro CNPJ. A empresa não está em seu nome. Você é responsável por ela, a entidade, né? Aqui a gente está dando o exemplo da TV, mas poderia ser outras entidades, outras associações, enfim, aquilo que é uma entidade sem fins lucrativos, enfim. Tudo isso não faz de você um sócio da empresa, faz de você um diretor, um presidente, né? Faz membro do conselho ali enfim, de diretoria conselho, mesmo. Diretoria. Fez parte da diretoria, não te faz sócio da empresa. Portanto, você pode sim abrir um MEI em seu nome. Legal. Thaís, a outra pergunta é da Lisandra, lá de Itariri. A Lisandra perguntou o seguinte: e se por acaso eu atrasar o pagamento da minha guia, o que acontece comigo? Perfeito. O atraso do pagamento da sua guia, né, como MEI, pode acontecer algumas situações, tá? A primeira situação é você simplesmente deixar de pagar por um bom tempo, certo? E você cair na dívida ativa da União, ok? A dívida ativa da União, ela vai pegar você não como CNPJ, né? Ela vai pegar você como pessoa física, certo? Ela vai desvencilhar esse laço que tem, né? O CNPJ para cá e o CPF para lá, né? Vai juntar numa mesma coisa e vai falar assim: bom, ele é um microempreendedor individual, ele é um indivíduo, ele é uma pessoa. Então, se ele não está pagando aqui, né? Olha, tem tantas guias para trás aqui, vamos ver o que ele tem de bom aqui pra gente, né? Primeira coisa, eles podem desenquadrar a empresa. O que seria desenquadrar? O desenquadramento é você passar para o próximo patamar de empresa, certo? Que seria o ME que eu estava falando, né? E aí,
dentro dele, as formas de tributação, todas as formas de se manter a empresa, de se gerir, é totalmente mais burocrática. Você não tem como fazer sem contador de forma alguma. Aquilo que eu estava falando de você não precisar do contador, né? Não é que você nunca vai precisar sendo MEI, né? Para você fazer abertura de cadastros em prefeitura, por exemplo, você vai precisar de auxílio de um contador. Para você precisar de documentação de um banco, você vai precisar de auxílio de um contador que assine. Eles não vão deixar você fazer sem um contador assinar por você. Então, assim, a gente fala que não precisa do contador, mas em algum momento há de precisar, sabe? É que legalmente, se você perguntar lá se precisa, não precisa. Não precisa um contador assinar para você fazer a abertura. Mas é interessante de que a gestão seja feita. E quando você passa para o próximo patamar, não tem essa opção. Entendeu? Você tem que ter um contador, vai ser muito mais claro as opções. Enfim, é melhor correr do desenquadramento. Além disso, é aquilo que eu falei, ele começa a pensar em você como uma pessoa física. Certo? Então, quando você cai numa dívida ativa da União, do Estado, da Prefeitura, enfim, de qualquer lugar, certo? Eles podem ir atrás dos seus bens. Então, se você tem aquela moto, aquele carro lá, sabe? Alguma coisa que pague sua conta, pode ser, lógico que aí vai entrar numa questão jurídica, né? Ver se você não usa para serviço, isso, aquilo, né? Mas pode ser que eles venham a confiscar o seu bem para pagar aquela dívida que você criou, né? A pessoa tem que entender que quando ela abre uma empresa, não importa o porte da empresa, é uma empresa. Você não pode brincar com ela. Eu brinquei de ser empresário, certo? Eu sou empresário. Então é bom você levar a sério isso. Pague essa dívida. Ah, mas eu atrasei 2 meses as minhas guias. Que absurdo. Será que... Não, você vai ter um tempo, vai estar lá no site para você recalcular, pagar com juros, multa, né? Lógico que vai ter juros e multa, mas não vai ser de imediato que vão atrás de você. Nossa, você não vai desenquadrar porque deixou... Qual que é o prazo, Thaís, para alguém vir buscar a sua moto, por exemplo? Depende muito, tá? Depende muito. É porque, assim, depende da gestão. Então, nós tivemos gestões que deixaram, assim, 5 anos, sem problema nenhum, certo? E tem gestão que, se você ficou 1 ano aí sem pagar nada, caiu lá na dívida ativa e é melhor você se virar. Sabe? É mais ou menos assim. Então, assim, depende, porque tudo depende do que estão fazendo lá na União, certo? Então, se decidirem que esse ano vai desenquadrar mais rápido, se ficar devendo, isso e aquilo, tá? Não depende muito, não tem uma lei específica, olha, passou tanto tempo, você vai ficar na dívida ativa. Varia muito. Varia muito. Olha, é interessante para você de casa entender que é o seguinte... você não é obrigado a ter um contador quando vai abrir o MEI, mas é muito indicado que você tenha um contador, porque o problema pode ser muito maior a longo prazo, né? Então, não deixa para depois. Contate um contador. Vamos para a próxima pergunta, Thaís? Por favor. Essa é muito interessante, veio do Jair, lá de Mongaguá. Obrigada, Jair, pela pergunta. Foi assim, ó. Mas e se eu receber mais que o limite? Gastar boa parte para manter a empresa, que a gente sabe que acontece, né? Pagando aluguel, água, luz, materiais, etc. E de lucro, eu ficar com menos de 2 mil por mês. Muito boa pergunta. Por que mais do que o limite, né? Porque o MEI, aquilo que eu falei, é uma modalidade para quem está iniciando. Portanto, tem um limite de R$81 mil, né, de faturamento no ano, certo? 81 mil no ano. Parece muito, você fala, pô, 81 mil, né? Seria bom se fosse no mês aí, né, pra gente, né? Mas 81 mil no ano, dividido pelos 12 meses, dá R$6.750, ok? Não é tanto. Não é tanto. Já deixa de ser aquele absurdo, certo? Ainda mais quando se trata de uma empresa. E o MEI, entenda, o MEI, ele lida com o faturamento da empresa, não com o lucro, certo? Sendo 81 mil no ano, ou 6.750, né? No mês aí a média, né? O que acontece se ultrapassar no caso dele, né? Uhum. Se ultrapassar, problema 1, né? Se você ultrapassar até 20% do valor, a gente vai para 97.200 ali, né? Em vez de 81 mil, 97.200, tá? Se você passar 20% do valor, né, dos 81 mil, você pode desenquadrar, né, para o ano seguinte, porque a Receita vai entender assim, bom, esse ano ele foi bem, no ano que vem ele já está andando, né? Deixou de engatinhar e está andando. Então, já está na hora dele desenquadrar. E aí é passar para um outro. Exatamente, para o próximo patamar
de empresa, né? É o próximo patamar. Também não é um bicho-papão, tá? A gente fala que é mais caro, tem isso e aquilo, porque é você mudar de algo que é fixo, que você tem ali como MEI, um imposto fixo, né? E para você mudar para algo que é variável, certo? Então vai do seu faturamento. Mas o MEI, voltando, ele é por faturamento, não é por lucro. Então eu posso receber 81 mil e gastar 80 e ficar só com 1.000, certo? Mesmo assim. Não é por lucro, é por faturamento. Então, é aquilo que eu falei. É bom sempre você ter um acompanhamento de alguém que consiga fazer essa gestão e te falar se você está chegando nisso, te falar se você está nesse teto, se você está próximo disso. Acompanhar e falar, olha, você está faturando muito, já se prepara para o ano que vem, né? Ou então, não, tá tranquilo, você está dentro dos padrões, né? E caso você passe mais do que esses 20%, né, que aí sim é um problema. Porque toda vez que você faz um enquadramento tributário, que é todo mês de janeiro, né, dentro da contabilidade, estou explicando assim para entender um pouquinho melhor, tá? Você tem que pensar o quanto que você acha que vai receber dentro do ano. É uma provisão, sabe? Uma previsão, eu acho que vai ser isso, certo? E eu acho que dá para ser MEI, certo? Eu acho que eu vou receber até 81 mil. Se você recebeu, em vez de 81 mil, 120 mil, né? Você não pensou muito certo lá no início do ano, você não tinha característica de MEI, né? E a Receita vai fazer você desenquadrar não para o ano seguinte. Ele vai fazer você desenquadrar desde o início do ano. Então, a gente pode estar em novembro, estourei meu faturamento em novembro para 120 mil, eu vou ter que voltar desde janeiro, contratar um contador que faça os cálculos todos. Como se eu fosse recolher tudo como uma ME, tudo atrasado, entendeu? Com juros e multa, porque está em atraso, porque você vai ter que retroagir a janeiro, entendeu? Então, assim, muito importante a gestão dentro de um MEI. Eu sempre friso isso porque a pessoa, ela às vezes abre a empresa, deixa lá e esquece que é uma empresa. Né? Outra questão que você estava perguntando sobre os atrasos nas guias. A guia, ela recolhe previdência, como eu havia dito, certo? Se você atrasar a guia, certo? Você está atrasando seu INSS. Se você sofre um acidente, né? Alguma coisa assim, ou se você engravidou, não vou poder trabalhar, né? Quando tiver de licença, você não consegue uma licença maternidade, certo? Você não consegue se aposentar futuramente se essas guias estiverem abertas, se você não tiver pago as guias, é INSS, entendeu? Então é sempre bom manter pelo menos em dia, para caso você precise de em algum momento do seu INSS lá, ele esteja certinho para você. É interessante você falar isso, Thaís, porque essa foi uma pergunta do Gomes, de Bertioga, que ele disse assim: o valor que eu pago mensalmente ajuda na aposentadoria? Thaís acabou de responder que é imprescindível que você pague pela sua aposentadoria, inclusive, né? Muita gente, inclusive, começa a recolher pelo MEI, né? Mesmo sem trabalhar naquilo que está escrito no MEI, né? Para recolher pelo menos um salário mínimo, ok? Ele conta assim na aposentadoria, conta para o seu, para uma licença maternidade, enfim, né? Você está recolhendo. E esquece que na verdade ele é uma empresa. E aí deixa de fazer todas as obrigações, não está trabalhando naquilo, aí às vezes você, né? Então é importante você abrir um MEI, ser uma empresa, quando você realmente é uma empresa. Sim. Certo? Quando você realmente está atuando naquilo, ok? Ok. E, lógico, recolher sempre certinho. Porque se você recolhe certinho, são 60 e poucos reais no mês. Se você já atrasou uma guia, são 120, 130 reais no outro mês. Se você deixou o ano inteiro, multiplique 60 por 12, certo? E ainda põe aí os juros e multas, né? Então, assim, vira uma bola de neve. Recomendo sempre uma boa gestão. Sempre prestar atenção no que você está fazendo com a sua empresa. Seja ela MEI ou não. Tá, então eu vou voltar de novo ali no exemplo do começo da pastelaria. Suponhamos que eu acreditei no começo que eu ia receber só aquele valor anualmente, mas no meio do ano, de repente o meu lucro subiu muito. Tem como eu acionar um contador e fazer essa quebra de MEI para ME já no meio do ano? Tem.
perfeita a pergunta, perfeita. O MEI é o seguinte, você pode desenquadrar no meio do ano? Quando a gente fala desenquadramento, é passar para a próxima modalidade de empresa, tá? Eu posso desenquadrar no meio do ano? Eu posso em algumas situações, tá? A primeira, se eu mudar a atividade econômica. Então, por exemplo, para você ser MEI, tem algumas restrições, tá? Não são todas as atividades econômicas, atividades da empresa, que podem ser MEI. Um médico não pode ser MEI. Um advogado não pode ser MEI, um engenheiro não pode ser MEI. Você não pode realizar essa atividade como MEI, entendeu? Algumas modalidades, professores de educação física, enfim, coisas específicas demais não podem ser MEI, né? Tem uma gama, né, uma lista imensa de CNAEs, que eles chamam, que é Código Nacional de Atividade Econômica, né? Que explica o que pode e o que não pode ser MEI, ok? Perfeito. E aí, eu tô no meio do ano, antes eu trabalhava como pedreiro. Fiz um curso, certo? Eu já tenho essa minha empresa e eu me formei como engenheiro civil. E agora eu quero abrir minha empresa como engenheiro civil. Eu posso desenquadrar no meio do ano? Pode. Aí você está acrescentando uma atividade que não pode ser MEI. Ou eu quero adicionar mais alguns funcionários, enfim, a empresa. Isso você pode desenquadrar, tá? Agora, quanto a faturamento, não. Tá? Faturamento você tem que retroagir ao início do ano mesmo. Mesmo que eu perceba, eu tenho que voltar e pagar com juros aqui. Exatamente. Tem que ter muita certeza do que vai fazer, né? Exatamente. Obrigada, Marcele. Obrigada a você. Eu espero ter tirado algumas dúvidas aí do pessoal sobre o MEI. Quem sabe mais pra frente a gente tira mais dúvidas também. A gente vai batendo esse papo semanal aqui. Mas, por enquanto, a gente vai deixar a programação aí com o Lucas Rocha no Fala Mais Anda.